Deus passou a usar um pastor, dentre alguns, mas tem um pastor chamado Carlos Alberto, ele é de uma comunidade pentecostal, e esse pastor, em maio, ou melhor, em março deste ano, no finalzinho de março, ele disse, pelo menos umas 2 vezes, que Deus iria surpreender o Brasil, que Deus ia acabar com 3 principados. Ele cita 3 lugares e fala quais são as 3 coisas. Os 3 lugares: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que tem base nesses lugares. E quais são os principados? Um principado que age na religião, aí o pessoal pensa que tem a ver com macumba, etc. Na verdade, Deus está falando dessa prostituição entre evangélicos e a política corrompida de Jair Messias Bolsonaro. O segundo principado ele vai dizer que tem a ver com a mídia, ou seja, com essa mídia que a gente acha que é alternativa, mas ela está a serviço da mentira, e quando é uma mídia mais formal, está lá no SBT, na Rede Record, né? E o terceiro principado tem a ver com, ele fala que é um espírito de anarquia, que é exatamente o que o Bolsonaro vem fazendo no Brasil todo. Ele vai, por meio da lei, desfazer das leis, ele acabou com as leis ambientais, ele acabou com tudo aquilo que é correto, o seu último passeio agindo como um marginal, porque ele tampa a placa da sua moto, anda sem capacete, faz tudo errado, anda quilômetros e quilômetros sem a segurança, dizendo, eu sou um fora da lei. Esse é o espírito de anarquia que Deus usou o pastor Carlos Alberto para dizer que ele vai parar. Então, pensemos primeiramente nessa forma do pastor entregar essa profecia. A primeira forma é que ele vai entregar isso por meio de línguas estranhas. Veja aí. Placatuki diokio fobadara mandara que açuki révia aí xemini que andou comandou coçóbia Senhor da glória, 3 impérios muito grande manavassai estão começando a ruir. Ei ximini bidi cobadara badaca súbia, colocaram a esperança no homem, bateram no peito, cresceram e diz: ninguém nos tira, ninguém toca, mas o meu Deus de Comanácia diz que como torre de Babel vão descer manto e xibidiquévia. Veja que interessante que ele diz, colocaram a esperança no homem, e esses homens pensaram, ninguém nos tira, porque esses homens sabem que eles estão com tudo no coração da humanidade caída e dos crentes do momento. Mas olha o que ele vai dizer sobre o que e sobre quem? Que colocaram a esperança em qual homem? Quem é o homem em quem as pessoas têm depositado a esperança como se ele fosse um enviado de Deus? É Deus na boca do pastor Carlos Alberto. Observe. Por que o pastor, para entregar uma profecia, ele fala em línguas estranhas? Por algum motivo, vou tentar elencar alguns aqui. O primeiro é para que fique autenticado para aqueles que servem a Jesus como o pastor Carlos Alberto, que quando a gente está entregando uma mensagem do Senhor, as nossas estruturas físicas humanas, elas ficam abaladas. Então, a gente começa a falar em línguas estranhas porque o nosso cérebro, a área de linguagem do nosso cérebro fica abalada. Segundo, há palavras e há coisas ditas que elas são direcionadas ao mundo espiritual. Então, às vezes, se o pastor dissesse literalmente tudo o que Deus está dizendo ao seu povo, talvez você, se ouvisse com seus ouvidos, você iria ficar abalado, iria julgar Deus de maneira errada, iria tramar contra as pessoas erradas. Então, enquanto ele entrega aquilo que é possível a gente ouvir, ele vai dizendo aquilo que é possível aos espíritos, aos principados e potestades, aos anjos e demônios entenderem. A profecia tem esse duplo destino. É aos humanos e aos poderes que ela está sendo entregue, e daí as línguas estranhas que a gente não consegue entender. Terceiro motivo é que, mesmo a Bíblia dizendo que seria interessante a gente falar em público palavras que as pessoas entendam, para aquele público específico fica aquele código: olha, quem está falando aqui é Deus. Por isso que o pastor, quando ele está sendo tomado, ele está vendo coisas espirituais que ele não consegue discernir, e aí acaba passando pela sua linguagem numa língua dita estranha. Mas na verdade é uma outra questão, uma outra dimensão com a qual ele não consegue lidar. Ele está ao mesmo tempo orando, emitindo juízo a outros seres e afirmando o livramento a nós diante de anjos e demônios. Esses são alguns dos motivos das línguas estranhas, neste caso do pastor Carlos Alberto. Mas aí ele vai dizer da questão da potestade da religião, que tem atuado em São Paulo através da Rede Record, por exemplo, através dos negócios do Bispo Macedo no Rio de Janeiro, né? Olha,
São 3 impérios de Comanácia. Os irmãos vão entender. Um envolve o império da religião, que é ceia. Estou quebrando um grande laço na mante que é siniblefobia, que o adversário, um principado, se levantou sobre essa nação. Mas eu sou Senhor, pelo clamor do meu povo, pelo clamor da minha igreja, pelo clamor daqueles que ainda não se dobraram de cântico como a súbia, diante dessa recém-nefou, eu digo para vós, vou repreender esse principado, viu? Na que ceia manto como a navaceia, vou tocar debaixo como a nácia, em 3 áreas da sociedade, vai haver um grande comando vicemenequévia, vai haver, ei, Shabadai. Então as pessoas acham que quando fala de religião, está falando de outras coisas. Na verdade, a religião é a religião do anticristo. São os evangélicos clamando a Deus para sustentar Bolsonaro, e Deus vai acabar com isso tudo. Quem é que está sendo usado para sustentar Bolsonaro? Rede Record, que é do Bispo Macedo, a Universal do Reino de Deus, que é do Bispo Macedo. Deus vai abater este império religioso, a Central Gospel, que é do Silas Malafaia. Deus vai abater isso, mesmo que isso não seja feito assim de uma hora para outra. Esses homens vão se flagrar perdendo o poder de manter quem eles querem no poder. Eles têm maneiras elegantes de fazerem isso. Eles vão, sei lá, vão tentar colocar o Bispo Crivella como embaixador na África do Sul, mas não vão ser bem sucedidos nessas coisas não. Isso é Bolsonaro tentando fazer média com aqueles que o sustentam. A segunda potestade tem a ver com a mídia. E ele até, quando ele fala de mídia, ele até fala em meio a línguas estranhas, né? Olha só. Outro envolve um império de mídia, blocofossub de quibias temenévia. Ai, onde eu comando que eu soube, Deus vai dizer, vai haver um início de reboliço, mas eu não vou permitir, badai, te bloqueio que eu vou fazer, ai. E a mídia tem a ver com isso, né? Esse Alan dos Santos fazendo fake news, essas redes bolsonaristas, Jovem Pan, SBT, Rede Record. Deus vai surpreender a todo mundo, porque o pessoal colocou isso numa guerra, né? Como se fosse a derrota da Globo. E a Globo, gente, todas essas coisas são empresas, mas o que Deus está olhando é o polo espiritual que isso significa para a gente agora. Se SBT, Jovem Pan, Alan dos Santos, mídias alternativas, esses enxames de canais de YouTube que ficam o dia inteiro. Quer ver uma outra coisa? Você vai em vários sites que ficam mostrando profecias, né? Vários canais de YouTube que mostram profecias, e você vai vendo que a profecia é apenas uma desculpa. São redes que ficam o dia inteiro falando de Deus, mas com o objetivo de sustentar Bolsonaro no poder. Com todas as coisas erradas que Bolsonaro tem feito, os crentes insistem em sustentá-lo. Isso é ídolo, isso é idolatria. Deus vai se levantar contra isso. É esta a potestade da mídia que o pastor Carlos Alberto falou, ainda que ele mesmo não tenha entendido isto, né? Daí ele fala em línguas estranhas porque a coisa é algo assim pesado, onde ele mandou recado para Satanás, e Satanás entendeu e vai tentar driblar todo mundo o tempo inteiro. Mas é isso, até as profecias estão sendo usadas para manter Bolsonaro no poder, quando Deus está falando agora é contra Bolsonaro e toda aquela carga espiritual negativa que ele representa. Agora vamos ao terceiro império, a terceira potestade que vai cair. Olha aí, um espírito, um principado de anarquia, um decomanaceia, tentaria se levantar na Biasteminiquévia, no centro de São Paulo, Neplouquiceia, Amblouviniquiceia, na Rácia, em Belo Horizonte, Canai, Senibicai e no Rio de Janeiro. Mas há um anjo de Couve, Anabla, canto de Miquécia, com a espada da justiça, e o Senhor não vai permitir. É braço e berrece, não que amou de faço miniquiaceremene. E é interessante que esse principado, gente, que ele fala aí, tem a ver exatamente com o Rio de Janeiro, com as milícias de onde brotou o Bolsonaro e sua família. É de lá que essa família brotou, se comunou com os evangélicos, se prostituiu, está dando um filho de anticristo misturado com doutrina, com roubalheira, com loucuras, e a multidão não percebe isso. É um principado, porque tem um polo visível, o governo e os evangélicos. E o polo invisível, Satanás dando risada na cara de todo mundo, mas o Senhor está dizendo, Ele vai nos dar vitória sobre isso. Que é exatamente essa questão do anarquismo, né?
o Bolsonaro ele representa uma coisa chamada anarcocapitalismo. O que é isso? A gente esfarela as leis, a gente acaba com a coisa pública, a gente faz a população não acreditar no Supremo Tribunal Federal, não acreditar nos deputados que eles mesmos elegeram. Entre os deputados nós temos ali vários que estão ali a serviço dessa potestade anárquica, né? Ou seja, são deputados que estão ali para quê? Para lutar contra a coisa pública. O que nós temos nesse momento no Brasil? Bia Kicis, uma juíza fora da lei, que foi colocada lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal para fazer leis que são contra a lei. Olha que potestade da anarquia aí, bem no Congresso Nacional. Nós temos senadores, igual aquele Eduardo Girão, né, que vai girando, girando, girando. Para quê? Para que não sejam investigados os atos corrompidos do presidente da República em meio a uma pandemia. Eles estão desesperados porque os documentos que estão sendo entregues na CPI provam os crimes de Bolsonaro, dos médicos que o protegem. Você vai vendo médicos, cientistas, gente atuando em prol de Bolsonaro, na verdade atuando em prol dos seus bolsos. É esse espírito de anarquia que Deus vai derrubar. E foi isso que ele disse na boca do pastor Carlos Alberto. Então a anarquia não tem nada a ver com comunismo, tem a ver com essa coisa que por meio da lei está destruindo o nosso país, está acabando com o nosso país. Você tem causas trabalhistas, você não tem mais um Ministério do Trabalho a quem recorrer. Aliás, um governo que tem como um dos primeiros atos acabar com o Ministério do Trabalho, ele está te contando que ele não gosta de trabalhadores. Mas essa anarquia, Deus vai derrubar, foi o que ele disse através do seu profeta, pastor Carlos Alberto. Eu vejo um reboliço ainda no meio da política nacional. Algo que virá à tona, Senhor, eu não sei. Eu não entendo, mas o Senhor entende. Meu Deus, vai vir à tona algo, negando o que sei. Como é que o homem pode, no meio de uma pandemia, eita, coisa escondida, na plavasto que subniquécia. Olha aí, ruínas vão começar a acontecer em grandes impérios. Enfim, por que tem de ter uma profecia para falar sobre isso? Porque a profecia é sinal de que estas coisas só vão parar, essa potestade religiosa, essa potestade midiática e essa potestade anárquica de destruir a coisa pública por meio das leis, né? Elas só vão parar por milagre divino, porque Deus está tendo misericórdia de muitos que estão clamando, como eu, e creio que você está clamando, dizendo: Senhor, isso é injusto, não deixe, Senhor, me acabar com a coisa pública, com suas palavras blasfemas e arrogantes, conforme Apocalipse 13, versículo 5. Isso só vai acabar por milagre de Deus, sabe por quê? Porque o ser humano caído, ou seja, os crentes caídos dessa nação, os empresários caídos dessa nação, a população analfabeta e alienada caída dessa população, deste país, eles gostam disso, eles querem que a coisa pública acabe mesmo. É aquele país que vota, mas não está nem aí para o que a pessoa eleita faz. É aquele pessoal que tem tantos direitos, mas não quer ter consciência desses direitos. Mas pelo bem do nosso país, pelo futuro dos nossos filhos, Deus, de repente, por um milagre, por isso que foi dito por profecia, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos livrar dessa potestade que passa pela religião em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, que aqui nós temos evangélicos atuantes pró-Bolsonaro, em São Paulo nós temos a Universal do Reino de Deus, e no Rio nós temos Silas Malafaia e todos os seus capangas, que não são servos de Deus, são capangas de Bolsonaro. Mas Deus vai derrubar essa potestade religiosa. Deus vai derrubar essa potestade midiática, seja por essas mídias alternativas. Eles vão dar o tiro no próprio pé, como já tem feito, como o Alan dos Santos fez de ontem para hoje, falando que um jogador tomou vacina e aí depois ele morreu, ele quase morre por causa disso. Aí soltaram uma nota, ele nem tomou vacina e nem teve Covid, né? Coisas como essas serão derrubadas. E as pessoas estão achando que é a Rede Globo. A Rede Globo já foi inocentada nesse contexto bolsatanariano que a gente está vivendo. E a terceira potestade que Deus vai derrubar para a minha e para a sua esperança é esse anarquismo que está tomando conta do Brasil. Que é isso, Bolsonaro vai contaminando as forças do Exército, vai contaminando as forças militares, vai contaminando as forças do Supremo,
mas Deus não vai deixar com que ele realize esse sonho até o fim. Ele até está realizando aos poucos. A gente está vendo o mar revolto, a gente está vendo as esperanças indo embora, mas Deus vai nos livrar assim, ó, como que num arrebatamento. Uf! Ele vai livrar o país dessa maldição, desse tripé satânico, desse meia histórico, encabeçado pela besta do momento, Jair Messias Bolsonaro, e pelo falso profeta do momento, Silas Lima Malafaia. O Senhor vai livrar a mim e a você, e essa mensagem é de esperança. Essa profecia tem de ser ouvida com os ouvidos certos, crente. Ouça com os ouvidos certos, porque a mídia bolsonarista cristã está pegando essas profecias para fazer você entender que a potestade política e religiosa que ele vai derrubar é Lula, que a potestade midiática é a Globo e que a potestade anárquica são os comunistas. Todos enganados, porque Deus conhece o interior dos corações e Ele sabe quem é que tem sido satânico no nosso meio. Aguarde e veja, mas peço ao Senhor para fazer a vontade dEle, que Ele não faça ideologia de ninguém, mas que Ele vai nos livrar, Ele vai nos livrar. E essa é a minha esperança, e é com essa palavra que eu queria deixar você. Pense nisso e vamos pedir ao Senhor para que realize a obra dEle. Você vê que a coisa é tão espiritual que, coincidentemente, eu tive várias dificuldades para gravar este pequeno vídeo, mas quem tem ouvidos para entender já entendeu, quem tem olhos para ver já viu com os olhos espirituais. E agora vamos com o Espírito discernir o grande livramento que o Senhor vai nos dar, mas como foi entregue em profecia, o livramento é assim. Ele é falado e as coisas vão parecer cada vez mais impossíveis. Para quê? Para que eu e você não desistamos de persistir. Repito, não desistamos de persistir, porque grande será o livramento. O Senhor vai nos libertar da potestade religiosa encabeçada por Silas Malafaia, da potestade midiática encabeçada pela mentira, pelo engano, pela imagem produzida para manter esse presidente mentiroso lá, e da potestade anárquica, muito bem falado pela boca do profeta de Deus, o pastor Carlos Alberto, que é Bolsonaro acabar com o país por meio das leis. Isso não vai prosperar. Grande será o livramento que o Senhor nos dá, ainda que não pareça. Mas torçamos e oremos confiando no nosso Deus. Que o Senhor te abençoe. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.